Olá, seja bem-vindo ao nosso ciclo de palestras em comemoração ao Dia C. Eu sou Raquel, faço parte do time da KENAC. O objetivo de hoje é auxiliá-los na condução do nosso tema. E o tema de hoje é Como é a carreira do auditor? E nossos voluntários do dia é o Rui Assis Vasconcelos e o Tiago da Silva Ferreira, ambos experientes há muitos e muitos anos na área de auditoria. Então, vou trazer um pouco para a gente como é a carreira do auditor, como é esse dia a dia, os requisitos, o que se espera a nível de mercado também. E entrando em detalhe nos currículos, o Rui é mestre em administração, é especialista em auditoria em finanças, e já estou no cooperativismo há 20 anos, e o Tiago também possui grande experiência a nível geral em sua carreira como auditor, e no cooperativismo está há 3 anos conosco, atendendo cooperativas de crédito, que é o ramo que a gente é o exclusivo. Em relação ao nosso tema de hoje, a gente tem alguns destaques para vocês. O primeiro destaque do dia é que, Rui e Thiago, sabemos que optar a carreira da área de auditoria, né, significa cercar-se de grande responsabilidade, de necessário entendimento das normas profissionais, seguir metodologias das empresas de auditoria e, principalmente, os requisitos e normas da profissão do auditor. Sabemos também que a auditoria proporciona a esse profissional virar multitarefas, afinal, ele tem contato com diversas empresas de ramos diferentes, com diversas atividades diferentes dentro do processo de auditoria. Isso auxilia esse profissional a evoluir, inclusive, em carreira e ter um direcionamento estratégico a nível de formação técnica. Então, considerando a experiência que vocês têm de tantos anos de carreira como auditor, conta um pouco para a gente como é essa carreira, o que é necessário, requisitos que se espera de alguém para exercer esse cargo e como é que o mercado hoje se comporta em relação à área de auditoria. Então, sejam bem-vindos ao nosso ciclo de palestra. Passo a palavra para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Boa tarde, pessoal. E para complementar aqui o que a Raquel trouxe, né, a nossa escolha desse tema para fazer parte dessa nossa agenda no dia C foi em função de recebermos sugestões de vocês mesmos, das cooperativas, em nossos diversos canais aí de comunicação. E isso demonstra o interesse, né, de todos os profissionais envolvidos aí nas cooperativas com as questões relacionadas não só à carreira do auditor, ao perfil do auditor, mas ao trabalho do auditor, né? Esse que nós desempenhamos aí em cada cooperativa aí durante todos os anos. E para iniciar, nós vamos primeiro trazer aqui um posicionamento, ou um alinhamento sobre quais são as principais auditorias que as cooperativas passam aí anualmente, né? Então, nós temos aí para todos os segmentos, para todos os ramos de cooperativa, auditoria interna e auditoria externa, né? Essas são as auditorias, vamos dizer assim, comuns. E os profissionais que atuam com essas auditorias, no caso da auditoria interna, ele pode ser um profissional interno da cooperativa, quando a cooperativa tem essa estrutura. Se pensarmos no segmento financeiro, ele pode estar na central ou no sistema de segundo, numa entidade de segundo ou terceiro nível. Pode ser também externo, no caso da contratação de um prestador, de uma firma de auditoria. Já no caso da auditoria externa, aí sim é o auditor externo, o que nós conhecemos aí como auditor independente, né? E para o segmento financeiro, nós temos ainda, além dessas duas auditorias, a auditoria cooperativa. Então, essas são digamos, as três principais auditorias aplicáveis às cooperativas. Nós temos outras? Temos auditoria de TI, auditorias de certificações, mas esses não são os casos ou o nosso foco aqui de hoje, né? O nosso foco é a auditoria independente, a auditoria de balanço ou auditoria cooperativa, né? Nós vamos tratar especificamente da carreira do profissional da auditoria independente ou auditoria externa, né? Que hoje, novamente, no ramo financeiro, também faz a auditoria cooperativa. E algumas particularidades que são importantes, por exemplo, aí no nosso quarto item, né?
a questão do grau de independência, né? O grau de independência do auditor interno é menor, já do auditor das demonstrações contábeis, ou auditor externo que nós estamos apresentando aí, e do auditor responsável pela auditoria cooperativa, ele é um grau de dependência maior, porque ele reporta a outros órgãos ou reguladores, ele tem como público ou interesse nos trabalhos os usuários internos e os usuários externos, além do Banco Central, além de toda essa estrutura que cerca aí, as entidades que a cooperativa faz parte. Ok, e características do trabalho, nesse nosso último item aí, né? A auditoria interna é contínua. O auditor está ali o tempo todo fazendo testes, fazendo verificações, fazendo acompanhamentos de acordo com o escopo que é definido pela administração da cooperativa. Claro que, de novo, segmentos regulados têm particularidades. Por exemplo, o segmento financeiro tem normativo específico do Banco Central que define um escopo mínimo para a auditoria interna. Já o auditor externo, o auditor independente, o auditor de balanço, o auditor responsável pela auditoria cooperativa, aí sim são trabalhos periódicos, trabalhos pontuais, ou no caso da auditoria cooperativa, nós até falamos que é misto, né? Porque ele tem um certo conceito de continuidade do trabalho também, à medida que os escopos são definidos, são anualmente pelo órgão regulador e pela própria cooperativa ou entidade do sistema. Bom, e aí agora nós vamos falar um pouquinho da referência histórica da carreira, da profissão do auditor, de alguns marcos, né, para a nossa carreira, de alguns marcos para a nossa atividade. Então, assim, a auditoria surgiu, a profissão do auditor surgiu lá no século XV, século XVI, mas a auditoria moderna mesmo, ela tem esse primeiro marco em 1850, ou seja, há mais de 150 anos aí, quando surgiram as primeiras associações de auditores, associações de classe lá na Europa. E isso foi em decorrência de que aqueles auditores que até então eram auditores pessoas físicas, né, foi constatado negligência, falta de credibilidade daqueles profissionais, falta de zelo, né? Então começou a cair a credibilidade desses profissionais, daí a organização de classe. Então é o que nós chamamos de auditoria moderna, como nós conhecemos hoje. O primeiro marco que nós temos é 1850. Depois, em 1900, com o desenvolvimento, a expansão do capitalismo, e aí fortaleceu-se muito mais a profissão do auditor, porque novos investidores, as pessoas começaram a investir em empresas e precisavam conhecer os números e, na verdade, certificar que aqueles números apresentados eram corretos, eram adequados. E aí a figura do auditor ganhou muita força e já estava aí com algo em torno de 50 anos organizado em associações de classe, então teve realmente um boom aí na carreira do auditor. Bom, já vindo para o Brasil, em 1946, foi criado o Conselho Federal de Contabilidade, e aí se definiu realmente, esse é o primeiro marco, de que a auditoria contábil é uma prerrogativa de profissionais que têm registro no CFC. Em 1960 surgiram os primeiros institutos de auditores, então foram dois institutos, um em São Paulo e outro no Rio. Em 71 houve a criação de um instituto que depois se transformou no IBRACON e congregou esses dois institutos que existiam. Então, a partir de 71, um pouco à frente, passamos a contar com um único instituto como representante aí dos auditores independentes. E aí, marco regulatório importante, 2008, com a revisão da lei das SAs, porque isso também acaba incorporando todas as, vamos falar assim, todas as normas internacionais de auditoria aqui no Brasil. Já estávamos com essas
vamos falar, a harmonização lá desde 76, com a Lei 6.404, mas de maneira firme e muito atualizada, isso veio a partir de 2008. E de lá para cá, uma série de mudanças aí em relação ao relatório de opinião, né? Antigamente conhecido como parecer de auditoria, isso não se fala mais, hoje é relatório de auditoria, e algumas diversas, né, vamos dizer, atualizações aí normativas. Mas esse é um breve histórico, é importante conhecermos para entendermos a carreira do auditor, e como a Raquel trouxe, a questão da credibilidade, né, é fundamental, a qualidade da entrega dos trabalhos, o cumprimento das normas profissionais, mas também o cumprimento ali das normas internas de cada firma de auditoria dentro dos requisitos da qualidade. Bom, e aqui algumas características importantes, né, do auditor, o perfil do auditor. Então, as duas primeiras, curiosidade e atitude crítica, né? O auditor precisa fazer muitas perguntas, ele precisa buscar o entendimento do negócio. O auditor ele já tem uma visão muito boa sobre riscos, né? Mas ele precisa entender quais são os riscos daquela entidade que ele está auditando. Vamos imaginar que os auditores aí das firmas de auditoria, eles auditam os diversos segmentos da indústria, né? E aí, para aqueles segmentos específicos, aqueles segmentos muito regulamentados, como é o segmento financeiro, por exemplo, você tem auditores especialistas que atuam mais frequentemente ou diretamente nesse setor, em função dessa regulamentação, dessas particularidades. Mas em outras indústrias, o auditor, uma hora está numa empresa do ramo de saúde, do segmento de saúde, outra hora está lá na energia elétrica, outra hora está numa indústria pesada. Então, o auditor ele tem que ter essa curiosidade, essa atitude crítica para entender o negócio, para poder associar ali quais são os verdadeiros riscos diários ou frequentes aí da entidade. Bom, e atenção no sentido de considerar todas as possíveis fontes de informações e todas as inter-relações. Então, a questão de coletar as informações e de associar essas documentações recebidas. Vejamos um exemplo no caso da obtenção de um relatório que informa que determinada operação ou determinado item foi ajuizado pela cooperativa, ou para fazer uma cobrança, ou para fazer uma discussão aí de interesse da cooperativa ou da empresa que está sendo auditada, e aí você tem essa informação da administração. Quando você faz o processo de circularização de advogados, da assessoria jurídica, não vem a informação de que existe essa discussão jurídica. Então, o auditor ele tem sempre que estar analisando essas documentações em conjunto, e aí volta lá nos itens 1 e 2, né? Principalmente 2, atitude crítica, né? Avaliar, voltar, discutir com a administração, fazer entendimento, se isso foi um erro ou se foi proposital a informação enviada ao auditor, o que está acontecendo, porque aquelas documentações, na verdade, elas não conversam entre si, né? Integridade, como a gente já abordou, é a questão de produzir confiança no trabalho, né? Fazer com que aquelas conclusões do auditor realmente sejam efetivas e compreendidas. E a questão de boa comunicação, né? Hoje, nós temos vários canais ou várias formas de estarmos nos comunicando com os clientes de auditoria, né? Com as pessoas que são responsáveis lá em cada empresa, em cada cooperativa. Então, seja comunicação oral ou comunicação por escrito, né? É importante que seja muito clara, objetiva, é importante que se dispense os jargões, é fundamental que você seja transparente,
que você faça uma comunicação objetiva e clara, de maneira que você se faça ser entendido. Da mesma forma, tem que ter a capacidade de interpretar aquilo que está sendo respondido, aquilo que está recebendo de comunicação de volta. Bom, e aí nós temos uma questão importante também, que nessa comunicação o auditor ele não emite opiniões ou opinião pessoal sobre tema algum. Ele emite opinião técnica, no sentido de que, se dois auditores analisarem a mesma documentação sobre a mesma legislação, as opiniões são, com o mesmo fundamento, as opiniões são as mesmas, né? Então, esse é um fundamento, não se emite opinião pessoal. Quando se emite opinião, ela é técnica, e ela é em relação a um processo, em relação a uma área, ela também não é uma opinião em relação às pessoas, né? O auditor ele pode até indicar que falta treinamento, que falta investimento em determinada área, mas ele não emite opinião sobre a pessoa que está ali atuando, ele emite opinião sobre o processo, ele emite opinião sobre uma área. Bom, e as normas trazem um outro quesito, que é o ceticismo profissional. O auditor ele precisa manter essa mente questionadora, que, na verdade, é um alerta de que aquele processo que ele está auditando pode apresentar alguma distorção, seja por erro ou por fraude. O princípio básico é que o auditor vai até as empresas, até as cooperativas, para confirmar que tudo aquilo que deveria estar certo está realmente certo. Ele não sai com um princípio ou com um pensamento de que vai chegar lá e tudo está errado. Não. O conceito inicial é ele vai chegar e está tudo certo, aquela documentação está certa. E aí, obviamente, ele vai, quando identificar as distorções, ele vai fazer as avaliações e os reportes. Então, a regra que existe é um equilíbrio, né? A gente chama de regra de ouro, é o equilíbrio. É preciso estar alerta às evidências, às informações, às circunstâncias aí em relação à aplicação das normas, mas não se pode também achar que tudo ou que sempre encontrará erros, porque haja volume de teste, quantidades de verificações a serem feitas, e aí o auditor não vai sair do lugar. Então, é uma auditoria baseada em risco, precisa ter o ceticismo profissional, mas é preciso ter um equilíbrio aí entre o que o auditor está executando para ter uma boa conclusão. Bom, aqui, bem rapidamente, estrutura da equipe. Normalmente, as empresas têm esses cargos: assistente, júnior, pleno e sênior, que é o pessoal, vamos falar assim, da execução, são os responsáveis primários ali pelas análises das documentações, pelas análises dos processos, das informações que são recebidas. Obviamente, a distribuição dessas análises ou desses itens a ser analisados é de acordo com a complexidade. Assuntos ou temas mais simples são direcionadas para o auditor menos experiente, e assuntos mais complexos para o auditor mais experiente. E esse segundo grupo, a partir de supervisor, gerente, diretor, sócio, é o pessoal responsável pela revisão e reporte. Então, eles já precisam ter esse perfil de liderança, todas essas características do auditor já bem ou muito bem desenvolvidas. Esse pessoal do grupo, desse segundo grupo, são os responsáveis pelo planejamento, são os responsáveis por assinar o relatório também, né, por responder junto aos órgãos reguladores sobre o trabalho. Então, esse segundo grupo é que planeja o trabalho, repassa com toda a equipe e, quando é preciso, ele também faz ajustes nesse planejamento ao longo da auditoria. E nas empresas de auditoria, nós temos também a figura do trainee, os programas de trainee, que são demandados aí
quase que anualmente. Aqui algumas certificações obrigatórias, então, que nós falamos, o auditor, esse auditor independente, ele precisa ter o CRC ativo, e tem o Programa de Educação Profissional Continuada, que também é aplicado aí aos contadores das instituições financeiras, né, de ter no mínimo 40 horas de treinamento anuais. Durante a pandemia, aí, o CFC até reduziu para 20, mas já retornou para 40 horas anuais. E para os supervisores e pessoal com cargo de gerência, tem o registro obrigatório no CNAE para os setores regulados. Então, CNAE, o QTG é para auditar ou para responsável de auditoria em qualquer segmento. E aí, além do QTG, se vai auditar entidades ligadas ao Banco Central, autorizadas a funcionar pelo Banco Central, precisa ter o CNAE Banco Central. Para as entidades reguladas pela SUSEP, o CNAE-SUSEP, e o CNAE-CVM para as entidades ou para empresas listadas em bolsa. E aí outras certificações podem ser exigidas de acordo com o segmento de atuação. Bom, aqui o que o mercado está buscando aí em termos de vagas, né? Aqui até uma questão que nos surpreendeu. Vejam que a busca por auditor sênior está maior do que para auditor pleno, trainee, assistente e júnior, né? E por que isso? É um fenômeno mundial que as empresas não estão conseguindo reter talentos, né? E, historicamente, as empresas de auditoria trabalham com a formação desses profissionais dentro das empresas, tratando trainee, assistente, auditor júnior, e depois eles vão progredindo de acordo com o desempenho, de acordo com a experiência que é adquirida, mas está ocorrendo um fenômeno aí de empresas de todos os segmentos não conseguir fazer essas retenções. E aí o caminho também é buscar profissionais mais experientes, isso vale para todas as empresas. E aqui, olhando para as competências, né, quais são as principais competências, né, que aparecem nessas divulgações? Dentro do esperado, técnicas são as principais, representam as principais competências, com 44%. E depois vem organizacionais e de gerenciamento de negócio. Até tenho a percepção de que as habilidades interpessoais de comunicação, em algum momento, irá virar isso daí e vai ser a segunda principal competência buscada no auditor. Nós estamos vivendo um momento que, se não tem habilidades de comunicação, por exemplo, o auditor, ele, vamos falar, é ultrapassado e ele não consegue realizar seus trabalhos adequadamente. Bom, até aqui essa é a mensagem que gostaríamos de trazer. O Tiago agora vem com uma parte aí mais atualizada. Dando continuidade aqui, então, às explanações que o Rui já colocou, a gente vai fazer uma apresentação específica no sentido de demonstrar também o que é requerido do profissional, entendimento de mercado, para gerações futuras e até mesmo nessa geração que a gente está vivendo, que é uma geração, vamos dizer assim, de transição. Então, eu trouxe aqui alguns aspectos e o auditor ele tem que se atentar para o futuro da carreira. Então, um dos aspectos muito importantes da tecnologia, né, que ela traz para as empresas, que é um desafio para os auditores na análise de documentação, na análise de dados, para que possa aplicar todos aqueles requisitos que o Rui colocou anteriormente, de ceticismo, de boa comunicação, explanações específicas, análise crítica da documentação. A gente vê que o mercado como um todo, devido à questão tecnológica e transformação que tem, com o advento da internet e tudo mais, nesse quesito específico, a gente traz alguns aspectos positivos, que é vinculado, por exemplo, com a comunicação com o cliente. Então, o cliente, com seus próprios clientes em si, né, que nos atendem ali, no caso, uma cooperativa de crédito com os seus associados ou cooperados, nesses casos específicos, a comunicação por meio de mensagerias ou por meio de um canal de comunicação bem claro na internet,
facilita esse diálogo de expor para essas pessoas, esses usuários, o que eles estão ou podem usufruir daqueles benefícios específicos contratados. Outro aspecto específico é sobre a eficiência das operações. Antigamente você tinha ou que mandar um motoboy para poder pegar o documento, ou você tinha que alugar um galpão para colocar algum tipo de arquivo. Hoje, com essas questões da eficiência das operações, você consegue colocar documentos em próprios sistemas que as empresas desenvolvem, ou até mesmo em nuvem, que facilita esse processo de disponibilização de dados para que as conferências possam ser executadas e até mesmo receber e comprovar que uma operação foi realizada. Então, nesse caso específico, facilita bastante esse processo e é um benefício que o avanço tecnológico traz. A cultura também, no seguinte sentido. A cultura de um gestor, antigamente você tinha um gestor específico, ele ficaria meio limitado ali àquela equipe que ele está vinculado, ou ele tinha que ligar por telefone para poder se comunicar. Hoje, da mesma forma que nós estamos fazendo aqui uma conferência, né, um aplicativo específico, os gerentes ou gestores específicos conseguem comunicar com suas equipes em diversas regiões do país por meio de plataformas específicas que podem passar esse aspecto, rapidez, de informação clara, de informação direta. E nesse aspecto também, a gente traz a questão da segurança, que é a questão de gestão de dados. Como está disponibilizando informações em nuvem ou em alguns aplicativos específicos, como é o acesso dessas informações, qual a segurança de acesso dessas informações que impossibilitem que dados específicos, né, eles sejam disponibilizados a terceiros. Né? Então, essa segurança que dá, esse arcabouço normativo e essas informações que dão, traz um atrelamento em relação às informações que estão sendo disponibilizadas para acesso fácil e rápido, elas causam também essa questão de segurança que pode ser transportada de um lugar para o outro. Né? E essa capacidade de investigação também. O auditor acaba sendo... você consegue estender produtos específicos e atender de forma mais clara o que o cliente está querendo. Então, você consegue, da mesma forma, essa questão da cultura, que é passada para frente, né, da identidade organizacional, o gerente mostrar o que ele quer do trabalho, dos gestores em si. Essa capacidade de investigação é você também conseguir verificar o que seus clientes eles estão procurando mais dentro do mercado, qual é a procura que está em voga ali, e aí ele vai direcionar os produtos específicos para atendimento dessas necessidades. Então, você consegue, com esses itens, essa disponibilização. Alguns aspectos negativos aqui desse avanço tecnológico são as despesas, uma vez que você tem um gasto muito grande ali de contratar alguns serviços, né? Você tem essa questão da virtualização do processo. Como eu disse, está tudo no ambiente tecnológico, então, nesse caso, você tem uma parada de atividade ali específica e de não conseguir acessar um documento que está digitalizado, você, em certo aspecto, você pode perder se você não tiver a condução adequada ou a salvaguarda específica como se ater no caso de ocorrer algum indício específico de fragilidade. Esse é um fato que não estava previsto. Você tem um custo-benefício, nem todos os produtos em si, a tecnologia daquele momento, né, a mais avançada, que é a mais cara, ela é especificamente a mais adequada para você. Então, você tem que fazer essa análise específica para saber, olha, realmente eu preciso daquele produto, da última versão, para atender o meu negócio, ou será que eu consigo numa plataforma mais vantajosa aqui no momento, e aí depois, com o passar do tempo, está tudo implementado, eu vou avaliando e vejo, olha, realmente eu preciso daquilo, quero evoluir, e aí eu vou galgando os próximos passos. Então, esse processo como um todo, ele tem que ser bem avaliado no processo de análise tecnológica para saber a serventia. Outro aspecto é a questão da ética, que é a questão do uso dessa tecnologia interna das organizações, de uma forma em que aqueles indivíduos que são contratados pela empresa para prestar o serviço, eles saibam usar aquela tecnologia em prol da própria empresa e dos próprios, no caso de cooperativos, dos cooperados e das empresas lá, dos seus funcionários, de forma que eles possam ganhar em escala e não em si. Então, é saber segregar essas questões específicas entre o ambiente que a pessoa utiliza, ambiente particular, e o ambiente
que é o ambiente da empresa. Então, essa ética ela é muito importante para que não exista ali um gasto desnecessário, um gasto específico voltado para a empresa em si, ou para os seus próprios usuários da informação. E aí, esse rol de informações que eu trouxe da tecnologia, tudo isso gera dados de forma massiva que podem ser utilizados pelas empresas para obter grande escala. Né? Então, você tem informações específicas que podem ser utilizadas como ferramentas de análise para poder ganhar esse escopo. E aí a gente traz aqui alguns aspectos, né, do impacto da tecnologia. A gente traz que é o Big Data, de uma forma bem aprofundada, né, o Data Analytics e o RPA. Né? O RPA, que é um processo de automação envolvido por robôs. Aí. Então, nesses casos específicos, vou entrar em cada um de forma rápida, para vocês entenderem como é que perpassa essas informações. Aqui, no caso do Big Data, tem um pensador específico, né? Ele foi um analista chamado Doug Loney. Ele fez o seguinte, ele trouxe, né? Ele é um analista de dados, ele trouxe algumas informações que são os 5 Vs, né, do Big Data, esses Vs que eu estou mostrando para vocês aí, que é o volume, velocidade, variedade, variabilidade. Esses 5 Vs aí especificam como esse Big Data ele transforma as informações. Então, o Big Data ele é um grande repositório de informações que correm o tempo inteiro, seja vamos dizer assim, na veia da empresa ou no próprio mercado em si. Então, por exemplo, você tem o Google, que é um processo específico, você tem o Wikipedia, né, especificamente, onde você tem um grande rol de informações, e esses itens específicos eles estão disponíveis de forma volumosa para que os usuários possam se ater. Nesse caso, as empresas podem utilizar esses volumes de informações que estão ali para captar e tentar fazer uma análise específica do que aquele cliente ou aquele possível cliente ele espera daquela informação ou do que ele quer comprar. Então, se ele quer comprar, por exemplo, um sapato, fazer uma pesquisa específica, o robô em si, né, o entendimento tecnológico, ele pode trazer essa ideia de que mais mensagens específicas de sapatos possam aparecer ali para esses usuários. Então, como existe, né, como um todo, procurando informações de uma forma muito grande, você tem um volume enorme de informação que pode ser acessada a qualquer momento por uma entidade, por uma empresa. E aí, nesse caso específico, você também tem a habilidade, que é essa questão de gerenciamento dos dados. A todo momento, esses dados eles têm que estar em tempo real para que ele possa efetivamente suprir essa necessidade. Então, não adianta nada alguém procurar por um sapato e aquele sapato que está sendo divulgado ali na internet, né, como exemplo, ele não esteja mais à disposição para compras. Então, essa atualização da quantidade de estoque, da quantidade de está sendo movimentada, ela tem que ser também tratada de informação real. E a variedade também é uma questão de os gostos vão mudando de tempo em tempo, né? E essa variedade ela pode ser uma variabilidade, né? E você vai acessando a variedade de informações que você pode buscar, e da variabilidade que seriam os formatos. Então, você pode trazer, por exemplo, um formato de informação por vídeo, uma informação por texto, uma informação por imagem. Então, todos esses requisitos são base de serem acessadas por empresas para trazer informações para si. E aí o vínculo, né, é você tentar juntar todas essas informações de volume, velocidade, variedade e variabilidade dentro de um único aspecto que ele possa trazer justamente aquilo que a pessoa, no fim da cadeia, está procurando. Esses 5 Vs aqui são importantes para que aqueles usuários das informações, né, quando ele for tratar essa informação para disponibilizar para o usuário, na verdade, né, ele entenda especificamente como acessar o maior número de pessoas possíveis. Né? E aí esse é o grande desafio, que é do Data Analytics. Né? E aí esse Data Analytics é justamente você pegar essa definição aqui da UI, justamente aquelas informações que estão no Big Data e transformar isso para informações que sejam informações mensuráveis, informações que devam realmente ser analisadas, que oferecem algum tipo de informação significativa. Não são simplesmente dados expostos que, a princípio, não tem ali de cara
uma definição específica do que pode ser utilizado. Então, o Data Analytics seria o tratamento do Big Data para reporte aos administradores para tentar colocar um produto mais específico ali para a utilização. E aqui, o RPA, né, que seria uma tecnologia específica para executar tarefas rotineiras, a gente vê muito em empresas específicas, como instituições financeiras, né, como um todo. Você acessa o aplicativo específico da instituição, faz uma pergunta e ela já traz para você diretamente uma resposta daquilo que você está procurando. Ou ele te dá, né, uma alternativa de informações que você pode acessar por meio dos aplicativos específicos. Ele te dá uma opção de 1 a 3, e você já consegue resolver alguns itens específicos ali por meio dessa acessibilidade. Então, o grande que nessa questão, né, que você trata do Big Data, faz um tratamento específico ali pelo Data Analytics, e aí, sabendo ali especificamente quais são as perguntas mais realizadas, ou os produtos que você disponibiliza de forma mais qualificada, você pode evoluir para um produto específico, que é atender seu cliente de uma forma automática, simples e flexível, que ele possa fazer esse dinamismo aí e entrar em conversa. Então, você vê muito questão de banco, você vê muito questão de algumas corretoras específicas, no momento de você fazer cotação. Você consegue já fazer ele sem ter uma interação humana, já rápido. Então, esse RPA, né, esse processo de automação, ele já traz para vocês essa expertise, né? Então, essa também é uma evolução específica. E aí, trazendo um específico, né, do que seria um auditor da utilização de informações do passado para um auditor que tem foco no futuro, né? Ele gera, na verdade, os usuários, no caso, os auditores e aqueles usuários ali específicos, como as empresas, uma dúvida muito grande no sentido das questões que são reportadas, né? Antigamente, até hoje, nessa parte de transição, a gente tem um reporte baseado no passado. A gente analisa as demonstrações financeiras, um aspecto temporário ali de 31/12, geralmente, e aí daqui 3 meses nós emitimos, ou 2 meses, é emitida uma opinião específica, e esses dados, eles demoram um pouco, especificamente, né, para ser utilizados. Então, nessa utilização, será que essa informação ela é o mais tempestiva possível? Será que não conseguiria aumentar essa tempestividade de atendimento? Então, é um grande desafio, né, e com essas informações que foram apresentadas nos slides anteriores, de RPA, Data Analytics, você consegue já também, nas próprias auditorias, focar em aspectos específicos para atender ou tentar atender o mais próximo possível essas necessidades dos usuários, né, que são os stakeholders, informações que são confiáveis, que são informações para que eles possam tomar suas decisões. Então, esse processo que eu falei, né, que é um processo intermediário, ele gera essas incertezas e essa utilidade das informações geradas pelos diversos sistemas, elas têm que ser as mais apropriadas possíveis para que esses reportes possam ser essa forma de tentar reduzir dos 3 meses para tentar ser algo o mais tempestivo possível, né? E aí, uma das regras, né, uma das dificuldades hoje, né, uma das discussões em voga, seria basicamente também o procedimento amostral. Hoje em dia, no procedimento de auditoria, para testar grandes populações, nós realizamos um procedimento amostral. E aí a gente incorre no risco, em algum momento, aquele item específico que foi extraído, ele não representar a realidade do todo. Então, esse é um risco que é possível ocorrer e é um desafio específico para o futuro da auditoria tentar, com aquelas informações já dispostas anteriormente, descobrir ferramentas específicas que possam trazer aí uma forma específica e mais clara e mais confiável de diminuir essas informações, de não aplicar mais procedimentos amostrais e fazer uma análise do todo. Hoje, é praticamente impossível fazer isso, um tempo expendido, né, a análise de população completa, ele seria, o custo-benefício não seria válido, né? Então, ainda se utiliza bastante o procedimento amostral, mas é um desafio específico que pode ser abarcado aí para essas questões tecnológicas que estão trazidas, né? E aí eu trago um texto específico do Bencarek, né, que os auditores, né, a inteligência artificial, ela não substituirá os auditores, mas os auditores que usam a inteligência artificial, elas substituirão aqueles que não a usam. Então, esse processo
de evolução constante, de utilização de informações de diversos segmentos específicos, você consegue contrapor, você consegue ter uma sustentação de informações e as pessoas que estiverem mais preparadas para criticar aquelas informações, usar aquelas informações para tomar decisões, e os próprios auditores, para cercarem, né, ali em relação ao aspecto que possa dar segurança para quem está sendo demonstrado ao mercado como um todo, aquele que estiver mais preparado vai conseguir ter um sobressalto em relação a esses aspectos. E aí, se espera, né, dos profissionais do futuro e das empresas em si, é justamente essa questão dos investimentos, dos profissionais não só na área de administração, de economia, de contabilidade, que geralmente é o foco das auditorias contábeis e de consultorias, é ter um investimento maior nos profissionais vinculados com o processo de tecnologia, trazer essa questão de mostrar o cliente em si a auditoria e a qualidade que ela traz para o processo decisório, que ela traz para o processo de engrandecer e trazer uma segurança para os controles que ela vai aplicar. Então, se você tem ali, por exemplo, numa cooperativa, né, você tem um processo de conceder crédito, desde o momento que a pessoa faz o cadastro e traz as documentações, até que o recurso seja pago, né, esse processo como um todo, que a gente chama na auditoria de teste, você desenha esse processo de como a informação entra na cooperativa ou na instituição e depois ela é quitada pelo pagamento dessa operação e finalizada. Em todo esse processo existem riscos que eles devem ser aprimorados, você deve tentar cercar esse risco para que não se efetive nenhum dano específico ao processo como um todo e ele tenha qualidade, né? Então, esse processo como um todo, ele é avaliado por meio da percepção que a auditoria faz sobre esses controles e a opinião que ela emite sobre aquelas informações e a segurança que ela passa para os administradores no sentido de informá-la de forma clara que aqueles aspectos que ela está tomando são os melhores ou naquilo que ela precisa se aprimorar. Então, os aspectos de auditoria, os apontamentos da auditoria, eles sempre são com vistas a ter essa segurança de informação e o desenvolvimento, tanto no sentido de desenvolvimento cognitivo, no sentido de aprender coisas novas, como na questão de segurança mesmo. E trazer sempre essa cultura do controle, né, do cultura e o controle da qualidade. As informações elas têm que ser bem sustentáveis para que qualquer tipo de informação que seja, vamos dizer assim, vazada, nunca é bom para aquela entidade, que traz uma desconfiança dos usuários, traz uma desconfiança da sociedade como um todo, e nunca é legal ver o seu nome envolvido em questões que não seja de bom grado, não seja uma questão ali que mancha a cooperativa ou a empresa como um todo. Então, nesses sim, são informações que devem trazer esses aspectos e o perfil do auditor é justamente esse. Tentar trazer o máximo possível de qualidade para aquelas informações. E aí eu estou trazendo aqui também para vocês alguns sistemas que auxiliam, né, a junção ali, a tratativa das informações. Quando você é um auditor e vai realizar testes, como eu coloquei aqui, né, você faz um teste de detalhe, onde você desenha todo o processo, do início da concessão de crédito até o momento que o operador quita a operação. Nesse meio tempo, você tem que fazer testes específicos, e aí você pode se utilizar de alguns itens como esses aqui que a gente está demonstrando, né? Por exemplo, os offices, né? Os programas, o Excel especificamente, você pode utilizar ali, compilar as informações, colocar no rol, fazer aquele maior para o menor. O IDEA também é um aspecto específico, existem bases extremamente grandes de informações que você pode contemplar, pode quebrar algum tipo de PDF também pela utilização desse documento. O ACL é muito parecido. O Arbutus ali, no caso, especificamente, você pode trazer informações ali de uma conectividade entre diversos sistemas, folha de pagamento, base de dados específicas para crítica, até mesmo trazer, como eu já disse para vocês, aquelas informações de Big Data, né? Então, essas informações que você utiliza aqui é justamente para captar aquelas informações que são disponíveis ali de como um todo, que contratam o processo de auditoria,
E aí você pode se certificar perante o mercado, perante as informações que estão dispostas em vários sistemas como um todo, se aquela informação que está sendo divulgada, ela é realmente factível com aquilo que está divulgando. Então, por exemplo, você tem um processo ali de divulgação de taxa. Será que ela realmente é igual à taxa que está sendo divulgada nos outros mercados, ou que ele fala que está divulgando? A quantidade de vendas, será que está de acordo com o que o mercado está demonstrando, né? Então, se aquele mercado em determinada região está caindo, por que ele está crescendo? Esses sistemas, eles utilizam a fazer justamente essas críticas, né? Aí, claro, você vai ter que usar a questão humana também para determinar onde você quer chegar, mas esses pontos eles são passíveis de verificação para fazer a crítica, para saber se aquilo que está sendo demonstrado pelo cliente ele realmente reflete a realidade do mercado em si, ou do que a cooperativa, o ente está demonstrando para todos. Tá? Então, basicamente, esse aqui é o overview específico, né? Eu trouxe aqui também as questões sobre as questões comportamentais que o auditor tem que ter para fazer esse processo como um todo, como o Rui já colocou lá no início. Ele tem que se basear aqui no pensamento crítico, na curiosidade, tem que se adaptar bem aos processos, buscar sempre estar aprendendo. Como vocês viram ali, a questão tecnológica pode deixar pessoas para trás, ter sempre um comportamento ético na tratativa de dados, procurar sempre tratar em plataformas específicas que são direcionadas pelas instituições, evitar ao máximo fazer informações ou trocar dados por aplicativos de mensageria que não sejam aprovados pela administração das entidades. Então, esse processo como um todo, ele é válido para as entidades que um profissional tem que ter, e nos casos específicos, esses requisitos eles são essenciais. E aí, algumas habilidades adicionais, né? Você também tem uma visão ali para os negócios, uma visão digital, uma capacidade de síntese de dados, se comunicar, né, como o Rui colocou aí, de forma eficiente, eficaz, utilizar os diversos canais que são disponíveis para isso, de uma forma bem incisiva e direta, para que não tenha ruídos no processo de comunicação. Então, basicamente, foi essa a ideia que eu quis trazer para vocês, de dados específicos, que são as evoluções seguintes, né, no processo de utilização de informações, e a auditoria ela perpassa por isso, porque da mesma forma que as empresas elas se utilizam dos dados para poderem jogar suas informações no mercado, né, como todo, colocar novos produtos, a auditoria também perpassará por esses processos, avaliando o que é mais sensível, o que é melhor em relação aos direcionamentos, que ele possa atacar e cobrir os riscos de auditoria que são necessários para fechar a opinião dele no final do O trabalho. importante é isso, né? Acho que a Raquel concorda com a gente que o auditor, né, assim como os profissionais das empresas, das cooperativas, precisam dessa contínua atualização técnica, e para isso o próprio regulador da nossa profissão, o CFC, estabelece ali uma quantidade mínima de horas, né? E vem agora, já há alguns anos, e passa a ser preponderante agora para o futuro, a atualização em TI, né? Então, essas ferramentas de TI, elas passam a fazer parte do nosso dia a dia, e como você colocou, quem dominar essas tecnologias vai substituir aquele auditor que não a dominava. Então, são os nossos desafios aí, que são desafios comuns a outras profissões. Então, agradeço muito em nome da KENAC, o voluntariado de vocês hoje à tarde. Agradeço a todos os participantes por esse momento. Muito obrigada e uma ótima tarde para todos.